Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtam o nosso conteúdo, que façam algo que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações para não perder nenhuma novidade, deixar o like para mostrar para o YouTube que vocês gostaram do nosso vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam do vídeo. Isso vai contribuir bastante para o nosso crescimento. Feito isso, vamos para o vídeo. Estava marcando na direita, Mauro. Felipe Luiz, lateral direito. Quem era o centroavante lá na frente para tentar resolver? Um zagueiro só isso. Gustavo Henrique. Acho que diz muito sobre o deserto de ideias que foi o time do Flamengo hoje. O 0x0 não é por acaso. Assim como um tropeço do Galo diante de um brioso, podemos dizer, de Atlético Goianiense, também não é por acaso. A gente vai ter tempo para debater. Quem acompanha essas duas campanhas consegue entender que não tem muito esse papo de só depende de si não, depende também muito do que fazem os outros, Prieto. Esse lance que você está vendo na tela agora, questão de arbitragem, de VAR e tudo mais, evidentemente que a gente vai discutir no programa, fazendo inclusive algumas comparações com outros lances bem parecidos do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Mauro. Boa noite, Nivaldo, Pedro. Abraço ao Calçado, vai chegar daqui a pouco, o Birner, né? Vai estar conosco. Um abraço enorme ao fã de esporte que está em casa. Inclusive esse gol do Flamengo aí, que acabou não sendo validado, foi bem no começo, assim como o Atlético também vai, com certeza, vai reclamar do VAR por causa de um suposto pênalti no início do jogo também. São coisas que poderiam realmente mudar o jogo. Acho até que do Atlético, um braço ali do zagueiro Gabriel, eu até marcaria mesmo, enfim, vão ser reclamações. Mas, Preto, eu venho dizendo assim, tá todo mundo olhando a data do jogo de Flamengo e Atlético, né? Flamengo e Atlético, imagina, vamos chegar lá. Vai ser a decisão do Na decisão do campeonato. O ano passado a decisão era quem? Flamengo e Internacional. Aquele jogo vai decidir o campeonato. Acabou que o Flamengo ganhou e no final o Inter podia também ainda ser campeão se tivesse ganho do Corinthians. Então, assim, tem muito jogo pela frente. É óbvio que é legal, animicamente é legal, quem ganhar entre Flamengo e Atlético, é um jogo, deve ser um jogaço, esperamos que seja, etc. Pode ser que até lá a pontuação esteja assim um pouco mais perto e tal, mas o campeonato ainda vai ter, acho que 8 rodadas depois desse Flamengo e Atlético, e é desse jeito que se decide. É muito ponto pela frente. Aí. Os mesmos 3 pontos disputados hoje por Flamengo, por Atlético, são os 3 pontos desse jogo entre eles. Então, assim, tem que ganhar dos outros, não adianta. E o ano passado o Luxemburgo não falava isso, quando ele ainda estava no Palmeiras, falava se vai montar um time para segurar o Flamengo. Ele falou, não é só segurar o Flamengo, tem que ganhar dos outros também. O jogo do Flamengo são 6 pontos. Tem o do ida e de volta, né? Então eu vou ver o que eu faço. Mas e o restante dos adversários? E é isso que acontece. Aquela decepção do Cuca ao final do jogo de hoje é de alívio agora. Já vai dormir um pouco mais aliviado, né? Se tratando do Cuca, não sei, viu, Nivaldo? Ele é meio estressado, mas enfim, já daria para ele dormir mais aliviado realmente. Bom, vamos lá com o destaque do Vitor Birner. Tudo bem, Birner? Estamos juntos mais uma vez aqui no Linha de Passe. Por favor, traga seu destaque aqui, Birner. Será que ainda está ajeitando ali o som? Não, o Birner ainda não. O Birner está assistindo alguma coisa, anotando alguns detalhes ainda. O Paulo Calçado eu já vejo na tela também. Calçado, será que está me ouvindo? Parece que também não. Já, os destaques, então, com o Vitor Birner e o Paulo Calçado no Linha de Passe, você participando com a gente através do Twitter. Agora, a pergunta mais direta para vocês. Foi uma decepção para o torcedor do Flamengo esse empate? Ou o torcedor ainda, não, calma, como estava dizendo o Mauro aqui, tem muito campeonato pela frente? É uma mínima frustração, Prieto, porque o torcedor começa a voltar ao estádio, o torcedor está acompanhando a rodada, está ligadinho no celular, vê que o Atlético Mineiro perdeu, um jogo que em tese muita gente pensa, só pelo peso da camisa, que o Atlético pode passar o carro no Atlético Goianiense, e não é bem assim. Exato. Então o torcedor sobe a rampa ali do Maracanã, Mauro conhece, você também, ele fala, opa, é fazer nosso papel aqui contra o Cuiabá. Mas ele esquece também que o Cuiabá, trazendo um dado aqui que eu estava levantando, Pedro, o Atlético Goianiense, que hoje ganha do Atlético Mineiro, ele tem menos derrotas, por exemplo, vende muito caro cada jogo, tem menos derrotas que o Palmeiras, por exemplo, do brasileiro. Perdeu 6 jogos, o Palmeiras lá em cima já perdeu 9. E esse Cuiabá brioso, que quando se fecha, não é uma defesa fora simplesmente. Da curva, né? Exato, e não é simplesmente um ônibus que pousa ali atrás, para ali atrás. É uma zaga muito bem pensada, ela fecha, ela joga, obriga a jogar o time para o lado, o time fica só levantando bola na área, ele sabe que o Flamengo hoje não tinha um Pedro, não tinha um Bruno Henrique, por isso que no final do jogo o desespero bota o Gustavo Henrique. Esse Cuiabá é um dos 5 times
que sofre menos derrota no Brasileiro. Mas empata muito, né? É o que mais empata, né? Mas exatamente, mas assim, Galo, Flamengo, Bragantino, Corinthians e Cuiabá. Então não é fácil, não é simplesmente chegar no Maracanã, vai lá e vencer. Mas é claro, por toda a expectativa, por ser o Cuiabá e por ser um Flamengo que sentiu o gostinho ali de diminuir a vantagem, claro, tem uma ponta de frustração. E senti também, alguns relatos dos companheiros que acompanhavam o jogo no Maracanã, começou a pintar aquela pequena vaia ali, muito provavelmente direcionada ao Renato, por um time que diante do Cuiabá, mais do que o 0-0, não apresentou para fazer. Pudesse reclamar que não teve um, que não teve dois. Claro que vai se falar muito daquele gol anulado lá no início, sim, mas depois no início teve quase 90 minutos ali, contando com o acréscimo de jogo. Apresentou muito pouco para justificar que poderia reclamar demais. Então acho que fica uma pontinha de frustração de que, contra o Cuiabá, o adversário direto derrapando antes, a torcida esperava um pouco mais, Preto. Justificam essas vaias por Renato? Isso pode, vamos dizer assim, jogar um gelo no chope do Renato no Rio? Primeiro eu queria justificar lá aquelas frases ali. Primeiro era assim, Flamengo perdeu a chance de encostar no Atlético. Eu acho que ainda não ia encostar, né? Ia ficar com 8 pontos. A diferença são 10 pontos não, agora. Seriam 8 se tivesse ganho, e aí, levando-se em consideração que tem 2 jogos, que precisa ganhar os 2 jogos. Não adianta querer contabilizar estes jogos. A rodada de hoje mostra que não adianta querer contabilizar ponto antes de jogar, gente. Ah, não, mas tem 2 jogos, então já tiro para 6, aí eu vou ficar a 2 pontos do Atlético, caso tivesse ganho e tal, e aí se eu ganho o jogo em casa, eu passo a... Calma, primeiro tem que ganhar, vamos olhar pontos perdidos. É óbvio que foi uma frustração enorme do torcedor diante disso, porque falou, o cara já foi para lá sabendo que o Atlético tinha vacilado. E, curiosamente, é óbvio que, mesmo fora de casa, o torcedor atleticano também está frustrado. Por quê? Tendo 18 jogos de invencibilidade. A última derrota foi em junho para o Santos. É muita coisa. E pegando o Atlético Goianiense, que ao contrário, desde junho não ganhava em casa, com 3 derrotas e 7 empates. Quer dizer, você contabiliza na cabeça o torcedor, acho que até a comissão técnica também, né? Fala assim, não, lá a gente pega 3 pontos e tal. Mas acontece isso, como aconteceu com a Chapecoense, o Atlético foi lá também achando que ia pegar o Lanterna e não conseguiu os 3 pontos, como pode acontecer também com o Flamengo. Agora, era um Flamengo que... Agora teve até as voltas aí hoje já de 2. O Everton. O Everton e tal. Não tem aí do Arrascaeta, o Bruno Henrique, mas que vinha de 9 pontos conquistados em 3 jogos. 7 e 9. 7 e 9. Exato, só tinha empatado com o Bragantino. Sim. Então, mesmo com os desfalques, não estava sentindo. Vamos ver hoje se o Renato já vai dizer que, não, mas os caras ainda não voltaram inteiros, etc. Mas até então não estava pesando. Porque conseguiu para ouvir o Renato daqui a pouco. Viu? E ele foi no final ali dar uma chiadinha no árbitro, não sei se é com relação ao Pedro. É frustrante para o torcedor, mas há de se compreender, gente, que vai ser assim, eu acho que até o final. Nós vivemos no Rio de Janeiro, nos acostumamos também a lidar com aquela pressão, né, quando tem um clássico importante no Rio de Janeiro, mas o Pedro é um nativo do Rio de Janeiro, e sem tirar o foco dessa rodada do campeonato. Pedro, mas como é que fica uma expectativa para um Fla-Flu que vem pela frente? A pedra no sapato nos últimos anos do Flamengo tem sido muitas vezes o Fluminense. O Fluminense até tira uma onda do torcedor, pode ganhar de tudo, pode levantar tudo que é taça, mas para bater da gente é um pouco mais difícil. E aí quando você vê um tropeço como hoje, é um tropeço, você podia reduzir a vantagem a um tropeço. Você tem um clássico. Você tem um Fluminense que, bem ou mal, é competitivo. Ele pode ter problemas de ordem tática, você pode questionar escolhas do Barcão, você pode lamentar a ausência do Fred em alguns jogos, mas é um Fluminense competitivo. Certamente ele vai querer mais uma vez sustentar essa narrativa de que o Flamengo tem sempre dificuldade. É um clássico, é o que você falou, é o Fla-Flu, é o clássico que se tem, inclusive, hoje no Rio de Janeiro, na Série A, é o único. Você tem Botafogo e Vasco hoje na Série B. Então, não vai vender barato como não vem vendendo nos últimos jogos. Então, é mais uma preocupação. E aí eu estou muito com o Mauro, você já falou. Não é só pensar no 30 de outubro, não é só pensar no Flamengo e Atlético, não é achar, por isso que eu discordo um pouco dessa situação de só depende de si. Não é só depende de si, porque você não vai ter um concorrente que vai ganhar todos os jogos, você não vai ter um Flamengo que vai ganhar todos os jogos. Eu acho que depende muito da sua regularidade na competição, quando você pega um Cuiabá, quando você pega um Atlético Goianiense, quando você pega, por exemplo, um Juventude, que muita gente desdenha, por exemplo, mas é um time muito bem armado em algumas situações, sabe se portar em casa, tudo bem que o jogo contra o Flamengo foi algo fora da curva, que foi aquele polo aquático, aquele gramado. Agora, são equipes competitivas, é um campeonato muito nivelado, que em jogo de meio de tabela que você tende a achar que é uma situação ali de camisa, que vai resolver, que simplesmente eu tenho um jogador aqui a colar, um Gabriel, hoje o Arrascaeta fora ainda, o Bruno Henrique, o Everton pode resolver, só que você tem gente trabalhando.
Quando se fala, mas a postura do Cuiabá não foi legal, ficou lá atrás, não quis jogar, uma covardia. É uma defesa bem postada, é uma defesa que sabia por onde marcar, sabia para onde jogar o Flamengo. É o único jeito que dá para jogar contra esse time também, né, Pedro? Reconhece que não teve nenhuma finalização, exatamente, zero, nenhuma no gol. Mas é o estilo dos caras. Falar para isso, para não perder. Jogar por uma bola, aquela história. Que tem time grande que faz isso. E outra coisa, Mauro. O Corinthians do Carille fez isso e acabou campeão. Que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações para não perder nenhuma novidade, deixar o like para mostrar para o YouTube que vocês gostaram do nosso vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse. E por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam do vídeo.